A capacidade da ciência de manipular os genes dos organismos vivos aumentou muito nos últimos anos. Agora, pesquisadores estão perto de construir genomas do zero. Eles fizeram células vivas de levedura, com mais de 50% de DNA sintético. E para refletir sobre essa possibilidade de vida sintética, chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E já estamos aqui ao vivo com o Dr. Álvaro Machado Dias. Vamos lá, deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Olá, doutor Álvaro, muito boa noite, bem-vindo ao Olhar Digital News novamente. Olá, Marisa, olá para todo mundo que está nos assistindo. Doutor Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre essa curiosidade que com certeza na cabeça de muita gente. O que pode ser considerado uma vida sintética e por que é importante que a ciência consiga desenvolver essa tecnologia em laboratório? Que loucura, né? Pois bem, vida sintética, a grosso modo, é aquilo que surge quando a gente cria em laboratório sistemas capazes de se reproduzir e assim de estender a sua existência por gerações a partir dos seus componentes de base, dos elementos químicos que por si só não têm essa capacidade. Ou seja, a gente pega aqueles ingredientezinhos que não tem nada que possa identificá-los com a vida e, a partir de uma combinação específica, eles começam a agir como vida, que significa, na prática, que eles se estendem pelas gerações e eles se estendem através dessa reprodução, é a transmissão do genoma. Pouca gente sabe, Marisa, mas a vida foi, vamos dizer assim, inventada por humanos em 2010, no laboratório do Craig Venter. O que ele fez? E aí vem as aspas nesse inventado pelos humanos. Ele removeu o genoma de uma bactéria e colocou uma versão sintética no lugar, sem afetar a sua capacidade reprodutiva. Desde então, essa técnica melhorou muito, ou seja, a gente tem 13 anos de experimentação em cima de genômica sintética. E hoje a principal importância para o desenvolvimento dessa tecnologia está na possibilidade de adicionar propriedades ou mesmo substituir propriedades de organismos vivos e que sejam relevantes para nós. Essa que é a ideia acima de tudo, não é mera experimentação. A gente já está caminhando para a prática. Nossa, mas muito curioso, não, doutor Álvaro? Agora uma pergunta, por que esse estudo está sendo feito com leveduras? É uma curiosidade, por que com isso? E também se esses estudos têm outras alternativas também para seguir essa linha? A opção A é porque os cientistas são cervejeiros. Muito bom. A opção B é que leveduras são eucariontes, ou seja, têm núcleos organizados, como a gente. O Craig Venter e o pessoal que vem experimentando com essa tecnologia, né, de substituição do genoma, vem fazendo isso em procariontes, como bactérias, que são seres em que os genes estão espalhados pelo citoplasma, eles não têm tantas aplicações para nós, eles não são vida complexa. Aqui a gente tem um primeiro lampejo de vida complexa, tá? Essa é a ideia. E os passos que vêm depois, no meu entendimento, é seguir nessa linha da complexidade. Então, por exemplo, a gente tem um grande problema com o consumo de fertilizantes e agrotóxicos. Agora, a gente está na linha do desenvolvimento de plantas resistentes a pragas que dispensam agrotóxicos e mesmo que tenham uma capacidade de crescimento, uma resiliência muito maior, dispensando fertilizantes a partir da genômica sintética, a partir dessas mudanças no DNA. Outra capacidade que pode ser adicionada dessa forma é o fornecimento de proteínas, de muito mais proteínas vegetais, criando superalimentos, sobretudo se essas proteínas forem combinadas com fibras.
mais uma que é curiosa, e essa já está sendo comercializada. Aliás, a gente precisa falar disso aqui outro dia, Marisa. Plantas que brilham no escuro. Eu já estou até na fila para comprar, é muito interessante. Elas brilham mesmo. São modificações do genoma que fazem com que elas se tornem naturalmente fosforescentes. Olha que coisa incrível. Você põe no seu jardim e o seu jardim de noite fica fosforescente. Então é por aí a linha que eu acho que vem a seguir, que é a edição de partes relevantes do genoma de estruturas de eucariontes mais complexos e mais úteis ainda para nós. Ou seja, na sua opinião, esse cenário não é tão distópico assim, de existir a vida sintética entre nós humanos. Sem dúvida, eu acho que assim, é claro que tem um aspecto distópico que pode ser pensado, tá? Por exemplo, imagina a recriação do genoma humano sinteticamente, ou então usos frívolos dessa tecnologia, sem a menor dúvida, isso está aí e certamente vai acontecer. Agora, está muito longe de ser o aspecto central do esforço científico, do debate, do dia a dia de quem está se matando tentando desenvolver essas coisas. Muito longe. A ideia mais realista aqui é criar essas condições para que a gente tenha alimentos melhores, maior resiliência, menor poluição e assim por diante, e também, que é muito importante, eliminação de doenças. Então, olha só, mais ou menos, na verdade, nessa linha, mas não na linha da substituição de pedaços inteiros do genoma, mas de uma letra do DNA, acabou de sair uma notícia muito animadora. A edição de um gene chamado como é que era esse gene mesmo? PCSK9, tá? Que é um gene cuja disfunção causa excesso de colesterol ruim, colesterol LDL, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Na verdade, para ser mais preciso, esse colesterol não é exatamente ruim, tá? Mas é a porção de baixa densidade dele que de fato aumenta esse risco. Mas isso é um tecnicismo, todo mundo chama de colesterol ruim. Então vamos nessa. Então, com a mudança dessa letrinha do DNA, foi possível reduzir a produção do colesterol LDL em mais de 50% nas pessoas. Quer dizer, não é vida sintética, mas é a sua aplicação, sem a menor dúvida. É a ideia de a gente ir lá no genoma e alterar alguma coisa para que, fundamentalmente, o organismo se comporte de maneira diferente até o último dos seus dias. Ou seja, o lado bom dessa história é que poderia, sim, fazer parte como um complemento para a melhora da vida do ser humano, é isso? É isso. Eu acho que o principal uso da tecnologia, como eu já estou dizendo, é esse da saúde. Eu gosto de pensar que assim, a gente está caminhando, botando tecnologias e esforços para que, na média, a gente se aproxime da possibilidade de cursar a vida em J. Deixa eu dizer o que isso quer dizer. Veja, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais vulnerável a doenças com fortes componentes genéticos, mas também ambientais. A edição de genes específicos pode nos tornar mais resilientes a essas doenças, por exemplo, neurodegenerativas, cardiovasculares e assim por diante. Desse modo, a gente tem mais chance de viver com saúde até o momento em que, por questões estruturais, questões fundamentais para as células, a gente simplesmente colapse. Ou seja, uma vida em J, em que a gente cai só um pouquinho, aquela perninha do J, até o momento que a gente pegue o trem para as estrelas. Pois é, muito curioso esse assunto. Temos muito para falar aí adiante nos próximos quadros. Agora, doutor Álvaro, queria aproveitar a sua presença para repercutir um pouquinho sobre a notícia que nós demos agora no comecinho do boletim sobre a OpenAI. Essa ida e vinda do Sam Altman, na sua opinião, esse retorno do Sam Altman à OpenAI é uma vitória do ChatGPT para essa competição, digamos assim, da inteligência artificial ficar aí aquecida? Qual a sua opinião a respeito desse vai e volta? É uma vitória, sem dúvida, da empresa. Tá? A empresa, no momento em que os funcionários assinaram a petição em que declaravam interesse de abandonar a OpenAI se o Sam Altman não voltasse, as coisas se tornaram nebulosas. E aí a gente tem aí a remoção dessa preocupação, dessa nuvem de fumaça, e aí uma perspectiva bem mais positiva para a empresa. Mas tem uma outra perspectiva que eu acho mais profunda, menos discutida, mas muito mais profunda. Esse é um momento que marca também uma vitória das Big Techs. Por quê?
porque fica claro que esse modelo da startup idealista, startup com pessoas geniais, que tem uma relação muito forte com uma instituição, uma estrutura que não tem fins lucrativos, né? Lembrando que a OpenAI tem esse lado também, e o conselho gestor responde muito fortemente para isso. Pois bem, essa história vai se tornando, vai sendo caracterizada como algo que, na hora do vamos ver, é mambembe, que precisa ser controlada, gerida por uma estrutura mais sólida, como no caso é a da Microsoft, né? O Satya Nadella, CEO da Microsoft, teve um papel fundamental na equalização do conflito ali dentro da OpenAI e no desmantelo do conselho gestor original, do qual apenas um sujeito ficou. Então a gente tem aí um encaminhamento no qual a inteligência artificial vai deixando de ser essa área de startup, essa área de experimentação, e vai se tornando core, central para o mercado, para os interesses isso já está, na verdade, mas vamos dizer assim, para as práticas de governança e também de implementação das grandes empresas de tecnologia. Consequência disso, é esperado que haja mais competitividade, mais aquecimento e menos preocupação com os riscos existenciais da inteligência artificial nos próximos meses e anos. Bom, tá aí, muito bacana. Conversamos com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista e colunista, aqui no Olhar Digital News. Dr. Álvaro, muitíssimo obrigada e até a próxima quarta com mais um quadro Olhar do Amanhã. Boa noite. Eu que agradeço e até lá. Até, doutor Álvaro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo gostoso aí sobre vida sintética, uma possibilidade que, olha, vamos acompanhando bem de perto. Vocês ficam sempre muito bem informados aqui com a gente, no Olhar Digital.